Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o doutor José Ângelo Sebastião Araújo dos Anjos, professor associado no Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Salve, amigos ligados no canal Abeco Consciência. Estamos de volta hoje com o professor José Ângelo dos Anjos. Tudo bem, Ângelo? Tudo bom, Ricardo? É um prazer estar contigo, finalmente, né? Depois de algumas tentativas, mas em função da grande demanda, somente agora conseguimos fazer esse vídeo. Prazer é nosso, obrigado por aceitar o convite aqui da Abeco Consciência para falarmos, né, sobre ciência, divulgação da ciência, a curadoria da memória científica, enfim, espalharmos essas pautas tão importantes, necessárias para a nossa sociedade, de maneira aqui no YouTube, de maneira gratuita e restrita. Então, já quero deixar um agradecimento também às pessoas que vêm nos acompanhando no canal. Muito obrigado. Sua participação aqui nesse canal é muito importante, né? Lembrando que ano que vem, 2022, estaremos juntos no 18º Congresso da Abecoa, em Porto Seguro, na Bahia. Então, Ângelo, para iniciarmos esse bate-papo, né, eu peço que você fale um pouco sobre você, sobre sua carreira. Bem, a minha carreira, né? Primeiro você me anunciou como José Ângelo dos Anjos, né? Meu nome completo é José Ângelo Sebastião Araújo dos Anjos. E meu nome tem uma história. Então, a minha carreira começa com a história do meu nome. Então, eu tenho 3 nomes próprios: José, Ângelo, Sebastião. 3 nomes de santos, né? José Ângelo, que meus pais quiseram me dar, e Sebastião, por ter nascido no dia de São Sebastião. E dos anjos, então, eu sou José Ângelo dos Anjos. Eu sou extremamente santificado, né? Esse nome foi dado porque meus pais queriam que eu fosse padre. Então, eu estaria dentro da Igreja Católica com nome muito santificado, né? Mas, Ricardo, eu não posso falar sobre minha carreira sem falar sobre a família dos Anjos, né? O meu avô, na década de 50, colocou 3 dos 4 filhos na UFBA, década de 50. Meu pai, no curso de odontologia, minha tia, no curso de enfermagem, que esse ano completa 70 anos de formada pela UFBA, está viva, e meu tio, que formou-se em engenheiro civil. Então, eu queria ser igual a eles. O meu sonho era entrar na UFBA, e eu consegui mais que isso. Não só fazer geologia na UFBA, como também ser professor da UFBA. Então, a minha história começa com a história da minha família, do resgate que eu tento fazer sempre, da família dos Anjos, né? Então, antes disso, eu fui atleta na minha cidade natal, São João de Jesus, disputei Jogos Estudantis Brasileiros em Brasília, comecei já viajando, né? Minha inquietação era muito grande. Fiz o primeiro grau e o segundo grau em Santo Antônio de Jesus, depois segundo grau no Colégio da Bahia, no Central, no qual meu pai estudou, meu tio estudou também, minha irmã, que fez medicina, estudou, meu irmão, que é professor da UNB, em Brasília, estudou, todo mundo no Central, Colégio da Bahia, colégio público de boa qualidade, né? Comecei a trabalhar cedo, na SGM, né? Superintendência de Geologia Mineral da Bahia, onde participei de 3 grandes projetos. O primeiro foi o Mapa Metamórfico do Estado da Bahia, 1991-92, quando trabalhei coordenado por Eli Sampaio, hoje diretor ainda do Museu Geológico da Bahia. Depois fiz o Mapa Granitogênico do Estado da Bahia, junto com o colega César Gomes e com Herbert Conceição, todos da minha turma,
né? Mapa granitogênico. Esse mapa granitogênico ele foi coordenado por Pierre Sabaté, que depois veio a ser cônsul da França no Brasil. E outro grande projeto que trabalhei na SGM foi o fosfato. O fosfato de Irecê, naquela época já como um produto para a agricultura baiana, no qual eu conheci uma das pessoas mais iluminadas da minha vida, que é o geólogo Cícero da Paixão Pereira. Não sei se você ouviu falar. Né? Cícero da Paixão, não sei se é Pereira. Me desculpe, Cícero. Né? Geólogo da Petrobras, aposentado, que até hoje atua no IGEL com grande efetividade, né? sobre pré-sal. Ele entende do pré-sal como ninguém. Né? Nesse período, no final do governo Nilo Coelho, eu fiz o meu primeiro curso de especialização em planejamento ambiental, certo? Daí, desse curso de planejamento ambiental, eu fui para o Centro de Recursos Ambientais, onde trabalhei de 1989 até 1996, mais ou menos, né? Em grandes projetos, barragem de Xingó, mineração, as grandes estradas da época do Oeste São Francisco, mineração, né? Grandes projetos de mineração, e no qual eu conheci o engenheiro químico Helmut Zizermann, que engenheiro químico do CRA, meu chefe de projetos, que me ensinou bastante, e no qual sou muito grato. Né? Do CRA, eu pedi demissão do Estado, naquela época, como muitos amigos disseram, você é louco largar seu emprego do Estado para ir fazer pós-graduação fora da Bahia? Mas eu fui para São Paulo, fui para a USP, conheci o Sanches, né? Luiz Henrique Sanches, e fiz o mestrado e o doutorado na Escola Politécnica da USP, no qual eu consegui uma qualificação inestimável. Né? Na USP, saí de um projeto de remediação de sítios contaminados por metais pesados, que foi o caso de Santa Amaro da Purificação, para trabalhar com petróleo na Unifax. Foi uma grande oportunidade que eu tive no Unifax, de ir para um mestrado em energia no Unifax. E, nessa época, praticamente não publiquei nada do meu mestrado, nem na minha dissertação. E, na Unifax, eu desenvolvi grandes projetos. O GASENE, né, o Gasoduto Sudeste e Nordeste, eu coordenei. Né? O projeto de diagnóstico da refinaria Landulfo Alves. Né? Desenvolvi o curso de engenharia ambiental da Unifax. Né? Coordenei o mestrado em energia da Unifax, né? De 2010 a 2012, né? E desenvolvendo um grande projeto, um PROCAD, né? Com a Unicamp, já que a Unicamp, em São Paulo, desenvolvia o projeto do chumbo no Vale do Ribeira. E aí foi um grande projeto, junto com o professor Bernardino, com o professor Capitani, com o professor Vanilson, um grande projeto no qual ocorreram 3 grandes seminários de geologia médica em Santa Amaro. Né? Publicamos o livro Chumbo, Ambiente e Saúde, lá em Santa Amaro. E, ao mesmo tempo, nesse ínter, trabalhei também na FTC, né? Na graduação e pós-graduação da FTC, no qual conheci a professora Olívia Cordeiro, hoje minha grande amiga, e o brilhante aluno, né, naquela época, Ícaro Moreira, hoje professor da Universidade Federal da Bahia. Né? Um grande prazer. Bom, na Unifax também, é importante, Ricardo, foi nessa época nós desenvolvemos o primeiro curso de especialização em oceanografia costeira, junto com o professor Jorge Falcão Paredes, o primeiro oceanógrafo do Brasil. Né? Eu pude ter o prazer de dividir com ele esse grande projeto, que junto com a Bahia Pesca, né, treinamos os técnicos da Bahia Pesca, desenvolvemos várias monografias, ainda não publicadas, que espero em 2022 ou 2023 publicar esses dados sobre a especialização em oceanografia costeira, no qual tivemos vários professores da UFBA ensinando nesse curso de especialização, inclusive o professor José Domingues Landim, né? Ele foi grato pela sua presença nesse programa. Né? Em 2010, passei no concurso da UFBA com o professor 20 horas, certo? E continuei trabalhando na Unifax, no qual era professor 40 horas. Né? Só em 2017, passei, então, para professor
40 horas com dedicação exclusiva para a UFBA, no qual pude começar a desenvolver os grandes projetos que eu vinha já, de uma certa forma, atuando, né? A compatibilização da mineração com a energia eólica, a energia solar e as áreas de proteção ambientais na Chapada Diamantina, né? Lá, vizinho à Chapada, você tem o melhor vento, abaixo o melhor sol e a mineração em tudo que é lugar. Fora as áreas de beleza paisagística. E esses grandes empreendimentos, eles têm que estar compatíveis, um atuando junto com o outro, nessa região tão pobre, o IDH mais baixo do Brasil, e uma região extremamente rica. Se essa região fosse na Europa, seria o país mais rico da Europa, porque tem energia solar, energia eólica, mineração e beleza paisagística, APPs, certo? Então, esse é o grande projeto nessa área. E também as grandes minas, né? As grandes minas da Bahia, todas estão no semiárido. Então, começamos a estudar essas grandes minas. Bom, em parceria com a CPRM do Rio de Janeiro, desenvolvemos o grande projeto, né? Que é a Geologia Ambiental, Médica e Forense, né? Esse projeto, hoje, é o que dá suporte a tudo que eu desenvolvo em termos de pesquisa está ligado ou à geologia ambiental, com a questão do lixo, por exemplo, dos lixões no estado da Bahia, né? Principalmente, como funcionam os lixões na Mata Atlântica e como funcionam os lixões no semiárido. O lixão semiárido não tem necrochorume, é seco. O lixão da Mata Atlântica tem muito necrochorume, tem muita chuva. Em compensação, na Mata Atlântica, você tem região de Santa Amaro que é impermeável, que é o vertissolo. Então, nada infiltra praticamente. Então, são essas coisas que nós desenvolvemos com esse estudo sobre os lixões. E aí temos, né, o professor do CPRM, a Fernanda Cunha, o Eduardo Viglio, o Cássio Silva, como parceiros efetivos da CPRM do Rio de Janeiro, né? Além da Angélica e do Gustavo, dando um suporte muito grande aqui na CPRM de Salvador, do estado da Bahia. Basicamente é isso. Tem mais coisas, mas com desenrolar nós vamos falando. Exatamente. No desenrolar, nós vamos conversando. É bacana essa trajetória, né? Você mostrar aí que, às vezes, é importante, desde que bem pensado e planejado, né? Você dá passos diferentes na tua carreira para obter informações preciosas que você vai levar para a tua vida, né? Então, nós vamos falar bastante dessas questões ambientais, da geologia médica e forense, que é até um tema de um livro recente um e-book que você lançou, né? E eu estive lá no lançamento virtual do livro virtual Novos Tempos, né? Então, mas você citou bastante gente, né, e que faz parte da tua trajetória e que, de alguma forma, impulsionou, contribuiu, ajudou, né? Duas pessoas que você citou, tanto a professora Olívia quanto o professor Landim, já tem entrevistas aqui no canal Abeco Consciência, então, para quem não viu ainda, pode se ligar aqui nas entrevistas, são bem bacanas, né? Mas, lembrando um pouco dessa história, Ângelo, cite algumas pessoas que influenciaram, né, você, complementando o que você já falou, né, mas que influenciaram a sua carreira positivamente. Eu acho que foram muitas, viu, Ricardo? Bem, na graduação, eu tive uma professora conhecida por todos, a professora Alba Tanner, professora de petrologia ígnea, sedimentar e metamórfica. Imagine, na época, as 3 rochas eram dadas em uma única disciplina, certo? Hoje a professora Alba é narayana. Ela é uma pessoa maravilhosa, espiritualmente avançada. E o que eu aprendi com a professora Alba foi seriedade, compromisso e disciplina. Sem isso, nós não conseguiríamos ser pessoas mais evoluídas, né?
Na pós-graduação, eu tive no meu orientador, Luiz Henrique Sanches, uma pessoa maravilhosa, um amigo inestimável, e competência e simplicidade junto, né? Meu orientador, tanto do mestrado quanto do doutorado. Também tive como meu co-orientador o professor Lucidinho da Paixão Pereira, no qual eu homenageei no meu primeiro livro e-book, né? Meu amigo, né? Grande pedólogo, né? Um homem iluminado, né? Espírito evoluído. Então, é maravilhoso quando você tem ao seu lado alguém espiritualmente mais evoluído e que te ensina realmente. Tive também o professor Bernardino, né? Bernardino Figueiredo, da Unicamp, uma pessoa extremamente que vê a oportunidade e que diz: pegue a oportunidade e transforme essa oportunidade em algo importante para a sua vida. Então, o professor Bernardino foi muito importante, né? No CRA, que eu trabalhei 6 anos, eu tive o engenheiro químico Helmut Ziesemann, que ele ensinou tudo para mim. Então, uma pessoa que eu tenho um grande prazer de poder lembrá-lo, né? E na SGM, como falei anteriormente, como consultor, o geólogo Cícero, né? Cícero da Paixão. O geólogo Cícero também é uma pessoa espiritualmente evoluída, de uma competência inestimável. Então, eu busquei nessas pessoas algo maior, né? E tento, com muita dificuldade, fazer um pouco daquilo que eles passaram para mim, me ensinaram, né? Obrigado a todos, né? É isso aí, Ângelo. Temos que lembrar mesmo das pessoas que passaram e agregaram positivamente no nosso caminho. Sabemos que existem aquelas que negativamente, mas esse não tem espaço no canal, né? Então vamos ficar com os exemplos positivos, porque para prosperarmos essas ideias, né? Então, Ângelo, hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação? Bom, eu comecei a trabalhar na área ambiental com gestão ambiental, que era tudo. Depois eu vi que tinha uma área muito específica, que era a geologia ambiental. A geologia ambiental na mineração, a geologia ambiental nas estradas, a geologia ambiental nas barragens. E eu vi o quanto é importante a geologia ambiental. Com a Unicamp, eu descobri a saúde, geologia ambiental e médica, né? Com o pessoal que já vinha trabalhando com essa questão na Unicamp, né? E depois, com o Ministério Público Federal, estadual, utilizando a minha dissertação e a minha tese como documentos efetivos para que a empresa que contaminou o chumbo em Santa Amaro fosse condenada, né? Eu vi a importância da geologia forense, certo? Então, hoje, os meus projetos todos estão pautados em geologia ambiental, geologia médica e geologia forense, certo? Tá, então eu vou fazer agora um pequeno parêntese. Eu quero que você, de uma maneira sintética, possa nos explicar o princípio básico da geologia ambiental, do que se trata, a geologia médica e a geologia forense. Lembrando que esse é um canal de divulgação científica, né? Então, muitas pessoas que assistem e compartilham as ideias do canal não são especialistas nessas áreas. Então, de uma maneira didática e concisa, compartimente essas 3 áreas, ambiental, médica e forense, na tua visão. Então, antes da geologia médica e da geologia forense, eu queria falar um pouco da geologia ambiental em si, né? Então, a geologia ambiental, nós temos um projeto que é a avaliação da contaminação do estuário do rio Subaé, certo? No qual nós temos 3 cidades, São Francisco do Conde, Santa Amaro e Salbara. Então, o que de geologia ambiental nós estudamos? Em São Francisco do Conde, o conflito da produção e contaminação do petróleo, no mar e no continente, certo? Em Santa Amaro, a contaminação ambiental causada pelos metais tóxicos no solo, na água, no estuário, na própria BTS, certo? Em Salbara, nós temos a contaminação e os conflitos ambientais
da carcinicultura nos manguezais. Então, essa é a geologia ambiental que nós avaliamos nesses projetos. E podemos chegar até geologia médica. Mas, antes de irmos para a geologia médica, por exemplo, você citou 3 casos interessantes e que tratam de questões ambientais sérias, contaminação, poluição, enfim. Mas o primeiro exemplo que você deu foi em relação à exploração e explotação de petróleo. Depois, mineração de chumbo. E, por final, você fecha aí com a carcinicultura, ou seja, a aquacultura de uma maneira geral, mas focada principalmente no cultivo de camarão e nos impactos que isso tem com o enriquecimento de matéria orgânica, antibióticos que são colocados na água para conter pragas, bactérias, enfim, white point, aquelas coisas intrínsecas da produção de camarão, né? Então, como que você veria, primeiro, a geologia ambiental na questão, ativamente na questão da explotação de hidrocarbonetos? Ricardo, você falhou aqui um pouco. Você repete somente o final, a sua pergunta. Como que você veria essa aplicação da geologia ambiental na indústria aí da explotação de hidrocarbonetos? Quais seriam os principais objetivos e focos de trabalho específicos para a indústria do petróleo? Específico para a geologia médica. Do petróleo. Petróleo. Ambiental do petróleo. Ambiental do petróleo. Olha, a questão dessa área de petróleo, para mim, é uma área muito conflituosa, que foi uma área que eu não me aprofundei em função da minha formação maior em inorgânicos, metais pesados, Santa Amaro, certo? Mas o que nós temos e que nós vimos em São Francisco do Conde, especificamente, é que quase todos os poços foram instalados também em zonas estuarinas, em manguezais, em áreas de corrente, no caso específico, de cordões marinhos, certo? Zonas costeiras, sem nenhuma preocupação ambiental. E esses poços continuam lá, alguns vazando, esses resíduos sendo retirados, ou, a depender da chuva, sendo lixiviados, né, para o mar ou para as drenagens. E, com certeza, nessas áreas existe uma grande contaminação causada por inorgânicos, né? Esse estudo ele é feito com uma profundidade muito grande na região do Rio São Paulo, pelo grupo do professor da oceanografia, no qual o professor Ícaro é um dos professores que está à frente dessas áreas, né? Eu orientei alguns alunos e participei de algumas bancas na tentativa de identificar, né, quantificar a contaminação proveniente dos resíduos orgânicos e a contaminação proveniente nos resíduos inorgânicos, né? Eu queria, Ricardo, colocar aqui o trabalho pioneiro feito pela professora Tânia Tavares em 1990, quando ela quantificou nos sedimentos da Baía de Todos os Santos e nos estuários a contaminação ambiental tanto de metais pesados quanto de substâncias provenientes dos resíduos orgânicos, né? Além disso, quantificou os animais que viviam lá, sururu, chumbinho, lambreta, raia, todos os animais que poderiam estar contaminados, né? E depois disso tudo, a população no qual esse estudo não foi feito, certo? Depois disso vieram outros grandes projetos na Baía de Todos os Santos, né? Também mostrando a grande contaminação, não só de metais pesados, mas de substâncias orgânicas, né? Parece que existe, Ricardo, um problema que é por que a população não é quantificada?
Exatamente. E a gente vê, inclusive, notícias recentes, né, de contaminação da população por consumo de espécies marinhas, né, como você citou aí alguns animais, né. Agora, passando para a questão do chumbo e da mineração, né? Então, o primeiro ponto que você destacou foram a explotação de petróleo. O segundo ponto foi a mineração mesmo você citou o chumbo. Então, como que é a atuação da geologia ambiental nessas questões da mineração? Então, o trabalho da geologia ambiental, médica e forense na mineração de chumbo começa com a mina de Boquira. Né? Começa com a mina de Boquira, 1950, né? 1957, né? Em 61 começou a produção. São dois grandes problemas: antes da mineração ser abandonada e depois da mineração ser abandonada. Em 1950, não existia procedimentos legais, ambientais, para a disposição do rejeito da mina. Só que a cidade cresceu ao lado da mina, da bacia de rejeito da mina. E hoje nós temos um grande problema ambiental. Por quê? Porque a poeira da bacia de rejeito vai para o telhado das casas e vai para dentro da casa e vai para o sedimento de rua. O sedimento de rua se transforma em poeira e volta para dentro das casas. Só que o telhado das casas e as ruas todo ano é lavado com a chuva, mas a poeira de dentro da casa não. E é essa, hoje, o grande passivo ambiental contaminando possivelmente a população de Boquira. Fora isso, todo esse material é lixiviado para toda a drenagem do rio Paramirim, chegando até o rio São Francisco. Não sabemos ainda o quanto isso acontece. Certo? Bom, o concentrado de chumbo vai para metalurgia em Santa Amaro. Também dois grandes momentos distintos, antes do abandono da metalurgia e depois. Né? Antes nós tínhamos a chaminé, jogando todo o material particulado por toda a cidade, mesmo tendo os filtros, embora os filtros fossem doados como travesseiros, ou então para as pessoas colocarem na porta, para as pessoas entrarem, certo? Veja que absurdo. E a escória doada para fazer aterro das casas. Muitas casas foram construídas em cima dos aterros da escória, ou então nos pisos das ruas, já que Santa Amaro é o vertissolo, se atola muito com o vertissolo, o solo do Massapê ele incha, né? Expande com a água, e as pessoas jogavam a escória para ter abrasão, e os carros poderem andar. Veja a contaminação ambiental. Ou então como subbase das ruas. E hoje, toda vez que você abre uma rua para fazer uma obra de engenharia de água, de luz e de telefonia, você põe essa escória para a rua, que se transforma em poeira e que novamente vai para dentro das casas e a população continua se contaminando. Por isso que nós fazemos nosso trabalho hoje caracterização da escória, se é resíduo perigoso, sedimento de rua, sedimento das casas. Falta a população, que é um trabalho interdisciplinar com a Secretaria de Saúde e que envolve muito mais recursos. É muito interessante você contar, porque assim, você falando, a gente vê que vocês vão mapeando o início, o meio e o fim, né? Então, vocês têm um controle muito, quando eu falo você, seu grupo, né, que atuam ativamente nessas frentes de investigação, vocês têm um controle muito bom de todo o processo, né? E um dos problemas que podem causar, por exemplo, a contaminação de chumbo, Ângelo. Problemas que podem causar a contaminação do chumbo. Para o ser humano. Se eu for contaminado por essa poeira que você fala, que está no telhado, que está na rua e que entra nas casas, inevitavelmente vão ser, por exemplo, inaladas, né? Então, qual é o problema para o ser humano? Então, são muitos os problemas, segundo a área médica específica, né? Porque na geologia médica, Ricardo,
nós da geologia e da geoquímica médica, trabalhamos com as vias de contaminação. Você caracteriza a fonte e as pessoas estão se contaminando porque ela bebe a água subterrânea, porque ela bebe a água superficial, porque ela respira. Então, nós trabalhamos com as vias. E aí o pessoal da área médica dizer, as pessoas estão contaminadas? Estão. Elas estão porque elas estão respirando, ou então elas estão comendo alguma hortaliça. Então, existe essa interação, certo? Foi feito um estudo recente agora, na Unicamp, esse ano, um doutorado, no qual foi feita análise nos dentes de crianças de Santo Amaro. E os valores encontrados no esmalte foi extremamente alto. Extremamente alto. O que se tem em Santo Amaro é uma grande quantidade de crianças com deficiência cognitiva. Por exemplo, Santo Amaro é a cidade que tem a APAE com maior número de crianças com problemas mentais. Não que a APAE seja problemas mentais, mas com problemas generalizados. Existem registros de mutações genéticas, né? O trabalho da professora Tânia Tavares com as mulheres da Rua Rui Barbosa e com o gado mostrou que as mulheres da Rui Barbosa já estavam com o DNA alterado, em função, principalmente, da contaminação ambiental, certo? O gado também com o DNA alterado. Então, as consequências são muito grandes. Nos Estados Unidos, hoje, 0 é o que se espera no organismo das pessoas com o chumbo, né? No passado, quando a metalurgia estava funcionando, não temos dados recentes na população, porque hoje é um problema muito grande se fazer um trabalho com a população, ela não acredita mais, são 70 anos, né? 60 anos se discutindo Santo Amaro e nada efetivamente foi feito, certo? Então, o que a população quer, principalmente, é que talvez existisse um hospital central em Santo Amaro estudando essa questão da contaminação ambiental e sua relação com a população, certo? Porque, com certeza, eles têm pressão mais alta, eles têm outros fatores ambientais, outras doenças que os fatores ambientais levam a ter essas doenças, entendeu, Ricardo? É bem importante essa informação, né? E só lembrando, obviamente, a APAE não trabalha só com doenças cognitivas, mas é uma das fundações, talvez seja a fundação mesmo, que tem essa capacidade de atuar com crianças que tenham essa deficiência, né? E a ideia do hospital seria aí um investimento público, privado, não sei, mas que é de importância, né? Como você mesmo relatou nos seus estudos, são estudos independentes, né? Vocês não são financiados pela mineradora que muitas vezes quer simplesmente se redimir do passivo ambiental que deixou lá, né? Então, eu acho que essas cooperações, até mesmo entre a mineradora, os órgãos ambientais, o serviço público, devem ser fomentadas, né? Não agora para apontar os culpados, mas para melhorar a vida da população que já conta com esse passivo ambiental lá. O problema já foi instalado lá, como você colocou, nesse caso, há 50, 60 anos. Então, como vamos lidar daqui para frente? Obviamente, a ciência também evoluiu nos últimos 50, 60 anos, né? A troca de informações, a interdisciplinaridade. Então, como que vamos trabalhar nisso daqui, olhando para frente? O terceiro ponto que você destacou, Ângela, foi a carcinocultura nas regiões estuarinas, aí o impacto direto ao ecossistema manguezal, né? Então, aí dentro dessa carcinicultura, como que é a atuação aí da geologia ambiental? Quais são os parâmetros, o que vocês objetivam e quais seriam aí algumas diretrizes para
para que a carcinicultura possa coexistir de maneira mais sustentável, vamos dizer assim, né? Cumpre o papel de segurança alimentar, de produção de alimentos, mas também que não deixe um passivo ambiental, como no caso você falou dessa mineração. Bem, nessa área da carcinicultura, Ricardo, nós temos principalmente o conflito de uma área de manguezal, que é uma área de preservação permanente e utilizada em todo o estado da Bahia como área de carcinicultura. Esse é o grande conflito. E aí, alguns estudos mostram que, por exemplo, alguns hormônios que são utilizados para o crescimento das larvas podem causar danos à saúde humana, certo? Mas todo esse material, como ele é exportado em grande parte, acredita-se que não exista essa contaminação. Okay? Então, para nós, o principal problema da carcinicultura está na instalação em áreas de preservação permanente. Principalmente o ano passado, com aquele conflito do governo federal em áreas com a suspensão de alguns decretos, não decretos, mas de algumas portarias de áreas de preservação permanente de manguezais, quando essas áreas todas do estado da Bahia são utilizadas para a carcinicultura. Então, há um grande conflito e uma grande controvérsia. E lembrando que esses hormônios, eles são dispersos na água. O camarão se utiliza para combater bactérias naturais, enfim, mas algum resíduo fica na água e outros peixes, moluscos, crustáceos também vão absorver esse tipo de antibiótico ou coisas parecidas, né, compostos aí químicos que são utilizados. Que eu acredito que a espécie utilizada na carcinicultura é uma espécie da Malásia, não é uma espécie nativa, não é um camarão nativo, né? Bom, certo. Então tá, Ângelo. Seguindo um pouco mais, você quer complementar alguma coisa? Ou... Agora eu vou te perguntar da geologia médica e florense. Bom, a geologia médica e florense, ela vem sendo desenvolvida principalmente no projeto Complexo Minero-Metalúrgico de Chumbo da Bahia. Então, esse projeto está inicialmente nessa grande área, né? Por quê? Porque a sua importância é fundamental para que os discentes possam ter uma linha de pesquisa no qual se avalia desde a instalação do empreendimento e suas fontes poluidoras, as suas vias de contaminação e até onde pode chegar a saúde humana. E, principalmente, o quanto esses dados, bem detalhados cientificamente, pode ser utilizados em processos jurídicos para avaliar ou não a possibilidade da área ter sido contaminado por alguma empresa ou por algum órgão, qualquer que seja, certo? Então, nesse momento, nós consideramos que esse tripé, geologia ambiental, geologia médica e geologia forense, é o essencial para que os discentes, tanto da graduação como da pós-graduação, possam ter essa visão maior de como se comporta todo o processo de avaliação e gestão ambiental. Já que é muito complexa a questão de gestão ambiental. Uma coisa é você falar em gestão ambiental em uma mineração na Caatinga, longe da população, em uma área semiárida, e a outra coisa é próximo de Salvador, as Pedreiras, na região metropolitana de Salvador, onde o ruído é muito importante, onde o tráfego dos caminhões com material tem um dano social também importante. Então, neste caso, especificamente, esse projeto de geologia ambiental, médica e forense consegue permear todas
essas nuances de um projeto, seja ele qualquer. Nós agora estamos, por exemplo, trabalhando com o rejeito da mineração de esmeralda, lá de Carnaíba de Cima, em Pidobaçu, utilizando a economia circular. Né? Como podemos reutilizar aquelas pequenas pilhas de rejeitos em todos os garimpos? Cada garimpo tem sua pilha de rejeito, né? Podemos reutilizar para cerâmica, podemos reutilizar para pisos em estradas, podemos utilizar para rochagem agora, para a agricultura, que é a grande demanda do momento, certo? E aí, ao mesmo tempo, podemos recuperar essa área, já que vamos reutilizar esse material, podemos recuperar essa área, diminuir o impacto visual que se tem com todo aquele problema, e os trabalhadores, como eles poderiam participar de todo esse processo. Então, a economia ambiental, médica e forense, ele consegue permear um pouco tudo isso, e com novas inovações, como hoje a economia circular para resíduos de mineração. Interessante. E é bom lembrar que acaba, de uma forma ou outra, afetando todo mundo, né? Então, você citou lá no início da tua fala, os lixões, né? E a gente sabe, a gente já participou, inclusive, de algumas reuniões sobre a questão do lixão da ilha de Itaparica, né? No município de Veracruz, que parece uma coisa tão distante. É o lixão, tá lá, eu não vou chegar perto, então não vai me afetar. E aí você está mostrando que, na verdade, há uma interconexão do ambiente e que aquela situação, se ela não for estudada, melhor compreendida e feito ajustes permanentes, né? Porque não adianta ajustar uma vez só, tem que se ter um monitoramento e um ajuste permanente com base no monitoramento, vai afetar a população de uma maneira geral, principalmente as mais próximas da Baía de Todos os Santos. Não é isso, Ângelo? Ricardo, novamente falhou no final da sua fala. Você faz a pergunta, por favor? Sim, eu perguntei se você acredita que, por exemplo, o caso do lixão na ilha de Itaparica, no município de Veracruz, afeta todas as populações, todas as comunidades ligadas à Baía de Todos os Santos. Então, Ricardo, o lixão, eu não conheço o lixão da ilha de Itaparica. Nós fizemos um estudo com os dados existentes no EIA-RIMA da ponte daí, Salvador-Ilha Itaparica, né, no qual o lixão foi mencionado. O lixão da Ilha Itaparica, ele no passado foi um projeto de um aterro sanitário. Né? Os famosos aterros sanitários para a região metropolitana de Salvador. Santa Amaro também, certo? Todas aquelas cidades da região metropolitana de Salvador tiveram o projeto de aterro sanitário. Com o tempo, a gestão municipal transformou esses aterros sanitários em lixões. Né? O grande problema do lixão da Ilha Itaparica é que ele fica muito próximo do mar. E o chorume está indo para uma zona pesqueira atualmente. Isso é um grande problema, certo? Existem estudos específicos? Não. É uma parceria que nós estamos tentando fazer, no qual você, de uma certa forma, já faz parte também, certo? Para se avaliar profundamente, primeiro, a Ilha Itaparica comporta um aterro sanitário, já que ela tem sedimentos ela está com nível hidrostático muito alto e talvez não tenha uma área com aptidão para um aterro sanitário, principalmente com a vinda da ponte, no qual a população vai duplicar ou triplicar e a geração de resíduos vai ser muito maior. Então, o projeto do lixão, ele precisa de uma avaliação, né? Uma avaliação primeiro.
se está existindo ou não a contaminação superficial do chorume, a contaminação das águas subterrâneas pelo chorume, se os mariscos estão com níveis de concentração maior ou menor desses elementos produzidos pelo chorume, e se nós estamos ingerindo esses alimentos. Né? Então, passa por todo esse processo de avaliação que ainda não foi feito. Realmente é uma rede, né? Uma rede. Dentro desse... Agora sim, Ângelo, você quer complementar alguma coisa que você deixou de falar, de mencionar, ou seguimos em frente? Não, ainda não. Certo. Como que você vê o trabalho que você e seu grupo vem realizando aí, mais especificamente em termos de importância social? Então, eu faço parte de um grupo de pesquisadores, né, coordenado pelo professor Jerônimo Moreira Cruz, né, que é o grupo de pesquisa das interfaces, né, geoquímicas, que é um grupo muito interessante, com pessoas extremamente promissoras. Mas o que eu vejo, Ricardo, no IGEL, é uma desarticulação muito grande na área ambiental, né? Então, por exemplo, nós temos professores que fazem o mesmo trabalho e que não têm nenhum contato, não fazem parte de grupo nenhum, né? Não são chamados para bancas, não dividem projetos, cada um dentro de sua caixinha. Esse é um dos grandes problemas que eu vejo na minha área específica. Tenho colocado isso para todos os professores, na minha área específica da geologia ambiental. Recentemente, o ano passado, quando eu ainda coordenador do programa de geologia, eu recebi de um professor que trabalha na mesma área, geologia ambiental, um projeto para ingressar no mestrado. E aí eu queria discutir com o grupo, né, essa reestruturação. Podemos trabalhar juntos? Como faremos? Certo? Cada um tem sua área maior ou menor proficiência, mas podemos participar todos juntos. Isso não foi feito. Certo? O professor, com certeza, entrou no programa, faz parte do programa, mas continua, né, a 500 quilômetros de distância. Não temos nenhum contato. Então, isso é muito ruim para o programa. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o professor Luiz Rogério, o seu grupo de pesquisa, trouxe 2 grandes pesquisadores com pós-doutorados, né, ao programa de pós-doutorado, o professor Hack e a professora Conceição. Nós conseguimos interagir de uma forma simbiótica com os dois. Com a professora Conceição, produzimos 4 artigos indexados, né, de grande ressonância. O professor Hack é orientador de alunos meus, né? Então, depende muito daqueles que querem efetivamente transformar essa área ambiental em uma área simbiótica, porque ela é necessária, né? Caso contrário, vamos continuar com alguns professores entrando no programa e fazendo o seu trabalho como se ele fosse o rei Mida, né? O dono do ouro. E aí você coloca 2 questões interessantes, né? A primeira, o professor Luiz Rogério tem uma entrevista aqui na Becoconsciência, está bem legal, falando sobre principalmente águas subterrâneas, né? Que é uma das grandes capacidades que ele e o grupo dele desenvolve. E a questão das caixinhas, né? Mais recentemente, nós tivemos aqui a entrevista do Dr. Ronald Buss, do INPE, né, onde ele fala dessa compartimentação que a própria oceanografia, você está falando da geologia ambiental, mas que a própria oceanografia era dividida em caixinhas, a oceanografia geológica, a oceanografia química, a oceanografia física e a oceanografia biológica, que essa própria segregação dificulta o entendimento do todo, né? Então, o que nós temos que estar mais abertos, que existe aí um ambiente, né? Então, a gente fala meio ambiente, mas, na verdade, não existe meio ambiente, existe um ambiente inteiro. Então, que a gente tem que cuidar com essas caixinhas para não deixar fechadas, né? E temos
recebermos influência, trocarmos ideias, né? Em termos de trocas de ideias e de informação, Ângelo, como que você vê os resultados tão relevantes que você nos colocou aqui, né? E eu já te agradeço de antemão. Os estágios? Não, os resultados desse grupo em relação à empregabilidade por gestores e tomadores de decisão. Então, você já deu vários exemplos das questões ambientais relacionadas com a questão médica, forense, né? Mas você acha que existe uma interação com os gestores e tomadores de decisão? Olha, é relativo, entendeu? Eu acredito que os nossos discentes são extremamente qualificados, né? Por exemplo, agora o INEMA, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia, fez um concurso e dos 5 candidatos que entrou na geologia, 2 eram do programa de pós-graduação em geologia, né? Estou mostrando que nós temos uma qualificação grande para isso, né? Quando nós falamos em gestores municipais, em Buquira aconteceu algo inédito, né? A prefeitura bancou o projeto com a CPRM e nós pudemos desenvolver algo que não conseguimos fazer em Santa Amaro, que foi um pouco de educação ambiental para alunos das escolas públicas e da escola rural, Escola Técnica Rural de Buquira. Então, todos eles sabem a importância da mineração de chumbo antiga como uma atual mineração causada pelo quartzito azul, que tem um grande problema, que é a poeira causada pelo processo de lava, né? Enquanto Santa Amaro, por ser um processo mais longo, doloroso, nada disso foi implementado, certo? Para você ter ideia, em 2019, Ricardo, um grande jornal do estado da Bahia, ITV, fez uma grande reportagem sobre Santa Amaro da purificação, a contaminação. Foram 3 meses de reportagens semanais. Em nenhum momento, Ricardo, eles citaram o nome do professor José Ângelo. Eu liguei para o jornal, eles disseram, não, professor, vamos pegar os seus dados. Não fizeram. O pessoal da Universidade do Recôncavo ligaram também, eles têm dados novos sobre Santa Amaro, e também eles não fizeram nada. E aí eu pergunto, Ricardo, será que nós somos invisíveis por sermos negros? Os professores do Recôncavo também são negros. Nós demos o látis para eles vissem o quanto nós tínhamos produzidos. Então, que gestores são esses que não conseguem nos ver, né? Essa foi uma motivação, Ricardo, para eu fazer uma série de livros, e-books, mostrando o que nós estamos fazendo. Senão ninguém vai saber. Como agora, uma aluna procurou um professor para fazer um TFG sobre a contaminação ambiental dentro da metalurgia. Aí ele perguntou, você conhece os estudos do professor Ângelos? Não. Então, Ricardo, isso é a prefeitura de Santa Amaro. São gestores que vão... o trabalho de Aldeneliane, que defendeu o semestre passado sobre solos, mostrou que já existem 38 monografias sobre solos em Santa Amaro. Será que precisamos de mais um diagnóstico de solo sobre Santa Amaro? Precisamos do monitoramento. Pegarmos os mesmos locais, monitorarmos para sabermos se a lixiviação causada pelo alto índice pluviométrico está retirando esse material, talvez com pH mais baixo, essa capacidade de troca catiônica com as argilas de Santa Amaro estejam sendo quebradas, esse material lixiviado. É isso que nós precisamos saber. Não mais um estudo para quê? Entendeu? Então, infelizmente, não existe conhecimento de gestores.
Nossos gestores, a cada 4 anos, mudam, e com eles mudam tudo o que foi feito no passado. Isso me remete a uma outra grande entrevista do canal aqui, a Beco Consciência, do professor Krug, lá da FURG. Ele fala que precisamos mais de projetos de Estado e menos de projetos de governo. Porque o projeto de governo, a cada 4 anos, mais ou menos muda. E o projeto de Estado é aquilo que você complementa aquilo que você falou, o monitoramento. Então, cada prefeito que entra faz um levantamento, mas esse levantamento já tem 40 levantamentos, mas não se tem uma ação prática. Outra questão que você coloca aqui, Ângelo, é de sermos invisíveis. Você ainda deu um destaque pelo fato de você ser um professor negro. Então, mas eu acredito que isso se pode se espalhar para todas as raças e etnias e cores e credos e qualquer coisa dentro da universidade. Porque, na verdade, a gente ouve falar que os muros universitários, e eu já falei isso numa entrevista aqui, existem os muros da universidade, mas eles não são tão altos assim quanto os muros dos gestores, quanto os muros dos conselhos, quanto os muros dos palácios, que são muito mais altos do que os da universidade. A questão é que muitas vezes, eles não buscam esse conhecimento, ou pior, como o professor Norberto fala, muitos desses gestores foram nossos alunos, estiveram na instituição. E depois que eles saem da universidade e vão para os órgãos, praticamente eles esquecem do que eles aprenderam dentro da universidade, Agora, em questão do ser negro, você tocou. Eu sei que você fez um movimento, já teve um simpósio, professores negros na geologia, acho que foi algo assim, Ângelo. Quer falar rapidamente sobre isso? Ricardo, isso aconteceu logo após essas reportagens desse jornal e TV. Eu quis mostrar, naquele momento, que existiam muitos pesquisadores negros trabalhando com aquele tema, e que nenhum daqueles pesquisadores negros sequer foram citados. Não, eu não quero liderar pesquisadores negros, pesquisadores brancos, senão eu não estaria aqui com você, um jovem dinâmico, pesquisador eficiente. Nós temos que trabalhar com meritocracia. Eu não quero que tenha cotas para professores negros. Eu quero os professores entrem por meritocracia, como eu entrei. Entendeu, Ricardo? Agora, eu tive condições para isso, Ricardo. Eu vim de uma família em que, na década de 50, meu pai e meus tios já estudavam na UFBA. E aí, hoje nós temos, Ricardo, no IGEL, dos 90 professores, só 4 são negros. Claro, a culpa são dos outros professores que entraram? Não. Mas a oportunidade que não está sendo dada a esses jovens que precisam de mais oportunidade. E aí vem do ensino básico, não só na universidade. É o ensino básico deficiente desse país, que sabemos que não existe, só para escolas particulares, certo? Nós temos, Ricardo, o curso de geografia com 100% de alunos negros, Ricardo. E essa representatividade nos professores é o inverso. Bom, aquilo que eu falei anteriormente, continuamos achando que a meritocracia é o principal fator para o ingresso no serviço público, seja ele de qualquer porta. Eu sou a favor disso, certo? Então, naquele momento,
aquele seminário, junto com o seminário de Geologia Médica, foi mostrar isso um pouco. Olha, nós não somos invisíveis. Nós temos visibilidade. Nós existimos. Entendeu, Ricardo? Bacana, Ângelo. É muito importante e nós, da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, tanto é que nós não somos uma associação ou de geologia, ou de geografia, ou de oceanografia. Nós escolhemos aí por uma grata felicidade dos fundadores, né, entre eles o professor Kenichiro Sugio, que era de origem asiática, né? Então, e Louis Martin, que francês. Enfim, escolhemos um tempo geológico para os nossos estudos e que possibilita essa agregação, essa oxigenação, né? Temos pessoas da área de geologia ambiental, geologia médica, geografia, solos, sensoriamento remoto, enfim, ciências costeiras, ciências marinhas, uma gama, paleontologia. Então, tem uma gama de profissionais aí sendo contempladas e que podem atuar dentro da nossa associação, né? Então, aproveitando falar da associação, quero lembrar que a ABECO ela tem uma revista científica que aceita textos em português, inglês e espanhol, o que facilita aí também a conversação entre os idiomas. O congresso ocorrerá ano que vem em Porto Seguro. As informações vão ser vinculadas tanto no canal ABECO A Consciência, como no Facebook, no Instagram e na própria página da ABECO, né? Então, fiquem ligados, compareçam no congresso, mandem os seus resumos, que vai ser um momento de confraternização muito importante para a troca de ideias e informações, né? Então, aquilo que você falou dos negros também foi falado em relação às mulheres. A representação das mulheres na ciência, nos cargos mais altos, editor-chefe, keynote speaker, em congressos importantes e tal. Então, cada vez mais, e a gente vê essa batalha, né? Levando em consideração, obviamente, a meritocracia, mas tem que ter oportunidades, né? Então, e a gente tem que correr atrás das oportunidades também, como eu e você fizemos a vida inteira e vamos continuar fazendo, né, Ângelo? Bom, o papo está excelente. Nós já estamos chegando na parte final da nossa entrevista, certo? Quer complementar mais alguma coisa, Ângelo? Eu queria falar um pouco sobre a ABECO, né? Eu acho Então, deixa eu te perguntar, qual é a importância da ABECO para você e da década dos oceanos? Então, para mim, Ricardo, a ABECO tem como meta a interdisciplinariedade. Isso é fundamental, o que você falou, né? E a pluralidade de pensamento científico, isso que é importante, né? Porque o que nós temos visto hoje, principalmente na televisão, é que todo dia chega um cientista falando. Ele não é cientista, ele é um pesquisador. Cientista foi quem descobriu a gravidade, quem descobriu que a Terra é redonda, né? Nós somos meros pesquisadores, né? E a DECO, ela tem essa capacidade de mostrar essa questão desse pensamento plural, certo? E minha presença aqui é isso, é um pouco da DECO. Você trazer um professor negro, né? Talvez o primeiro, não sei, para ser entrevistado. Isso é visibilidade. Isso é coisa... Olha, o professor Ângelo produz cientificamente. Quanto? Olha a interação dele com a zona costeira, Mata Atlântica, semiárido. Isso é importante para você entender a Bahia. Senão você fica somente nos cordões da Lagoa da Abaeté e pronto. E não entende o que está depois de Feira de Santana. Certo? Então, eu acho que esse congresso é muito interessante, ele tem esse pensamento seu de interdisciplinaridade e pluralidade de pensamento científico, e só isso já o justifica.
certo? E aí agradecer. Antes de você falar da década dos oceanos, só pelo que veio na minha memória aqui, nós temos um vídeo aqui da professora Valdenira, que é mulher, negra, e que atua brilhantemente no Amapá, fazendo pesquisas marinhas de qualidade, né? E que é uma pessoa sensacional. Então, recomendo fortemente assistirem aí o vídeo da professora Valdenira. Esse foi o primeiro que me veio aí no exemplo. Então, não, tu não foi o primeiro negro do canal da Becoconsciência, mas, enfim, é isso, né? A gente está buscando pessoas que atuem na ciência natural, nas geociências, nas ciências marinhas, dentro do contexto nacional, cobrindo todas as regiões brasileiras. A região sul, com as suas particularidades, a sudeste, com as suas particularidades, o nordeste, o norte e o centro-oeste, né? Então, e aí a gente vê essa palheta de cores que, na verdade, é o povo brasileiro, né? Então, é palheta de cores, de sotaques, de jeitos e costumes que faz o nosso país tão grandioso como ele é, né? Então, Ângelo, o tema do congresso, ano que vem, é a década dos oceanos, decretado pela ONU, né? Década do oceano, dos oceanos, das ciências oceânicas, enfim. Qual a importância da década dos oceanos para você? Ricardo, eu acredito que depois da exploração do pré-sal, essa década deve começar a questão da exploração mineral nos oceanos. Hoje nós já temos licenciado pelo IBAMA, e aí tem uma aluna de oceanografia que fez um TFG comigo sobre licenciamento ambiental de calcário-olíticos no mar baiano, né? No Brasil. Então, eu acredito que todas essas novas descobertas da CPRM e dos outros órgãos sobre a mineração do oceano virá com muito mais força, em função principalmente do preço das commodities, né? Queira ou não, as nossas jazidas em superfície estão diminuindo, os teores menor, requerendo mais tecnologia, mais custos, enquanto talvez seja viável se lavrar no mar. E aí tem a questão dos impactos ambientais no mar. Não sabemos ainda. Não existem estudos ainda. Será a grande linha de pesquisa os impactos ambientais causados pela mineração no mar. Certo? Porque o mar, embora para muitos seja invisível, mas tem todas as nuances, maior talvez que em superfície, né? Pela dificuldade de se trabalhar ainda no mar, né? Eu posso fazer uma visita de campo lá em Boquira. 8 horas, 10 horas eu estou lá. Mas eu faço para fazer uma visita de campo em uma área a 100 quilômetros dentro do mar, da zona litorânea. É extremamente complexo. Materiais, navios, maquinários. Então, temos que crescer muito nessa área. Certo? Eu espero que a sua geração seja essa geração da viabilização ambiental e econômica, que tudo passa para a questão econômica da mineração no mar, que possivelmente é o início dessa década da mineração, né? Nessa área tão específica. E aí você me faz lembrar também uma entrevista do professor Krug, mais do professor Moacir, lá da Universidade Federal de Pernambuco, em que eles exploram bem essa questão das plataformas de ensino flutuante. Ou seja, o Brasil hoje conta, através do Ministério da Educação, o MEC, e o Ministério de Ciência e Tecnologia, com 4 navios, que são os Ciências do Mar, 1, 2, 3 e 4. Um já está na Universidade de Pernambuco para atender a região Nordeste, e a ideia é qualificar cada vez mais estudantes
para trabalhar em áreas offshore, né? Áreas marinhas mesmo, mar aberto. Então, esse é um ganho de qualidade em que o Brasil, numa política de Estado e não de governo, lançou essas 4 plataformas, esses 4 navios que devem atender os cursos de graduação voltados às ciências do mar, não só a oceanografia, mas os cursos de graduação voltados às ciências do mar, para preparar essa nova geração para atuar nessa fronteira, que é a nossa Amazônia Azul e muito mais, certo? Então, Ângelo, eu te agradeço novamente pela participação aqui conosco no canal Abeco a Consciência, e para finalizarmos, eu peço que você deixe uma mensagem final. Bom, a mensagem final, Ricardo, é agradecer o convite a você, né? Sou muito grato, certo? E torcer para que nós consigamos implementar uma parte daquilo que sonhamos, né? Que é uma geologia ambiental dentro de condições éticas, né? Às vezes difíceis de serem discutidas até dentro da universidade, certo? E, principalmente, saber que existem jovens pesquisadores como você, o que nos dá a esperança que o futuro tenhamos uma melhoria em todo esse processo de gestão, né? Gestão dos recursos naturais. Muito obrigado. Então tá, seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau.